Entrevista, o nosso encontro semanal para falar de absolutamente tudo com gente interessante. Hoje o assunto é dinheiro, hoje o assunto é economia, hoje nós vamos falar de finanças. Nosso convidado daqui a pouquinho estará conosco. O propósito aqui da live do CBN Entrevista é, obviamente, orientar, aconselhar na medida do possível, mas acima de tudo é compartilhar experiências. E o nosso convidado já está chegando. Salve, Teco! Boa tarde, bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com você, com todo mundo de Londrina. Como estão as coisas por aí? Tudo bem, na medida do possível, dentro do novo normal, estamos nos adaptando. Olha, Teco, se é que ainda tem gente que não conhece o Teco e não conhece o trabalho do Teco, eu preparei aqui um rápido currículo para a gente introduzir o assunto, para a gente introduzir a nossa conversa. O Luiz Gustavo Medina é economista, formado em finanças pela INSPER, pelo INSPER, tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, é palestrante, é co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente e colunista da CBN, O Assunto é Dinheiro, parceiraço nosso aqui da Rede CBN. Já publicou 3 livros pela editora Saraiva, investindo sem erro, investindo no futuro e investindo em ações. Teco, primeiro agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, porque eu imagino que, mesmo em casa, você deve estar sendo muito acessado nos últimos meses, nas últimas semanas. Como é que está a sua rotina? A minha rotina está uma total falta de rotina. Dias onde mais, dias onde não se produz muito, dias mais concentrados, dias menos concentrados, mais produtivos, menos produtivos, dias tentando entreter crianças, dias tentando produzir alguma coisa, enfim, importante. Tá uma confusão, para falar a verdade, viu? Você está trabalhando em algum livro? Tem alguma publicação na cabeça? Tem alguma coisa rolando nesse momento ou não? Não, eu tô preparando um curso online que eu devo fazer o mês que vem. Uhum. Estou preparando ele online, que é uma versão do que eu faço ele presencial, mas estou quebrando a cabeça aqui para me concentrar e para ver como é que você consegue passar esse conteúdo à distância sem ter uma interação que é a que eu estou mais acostumado, né? Então, algumas coisas têm que ser diferentes, tem que ter algumas coisas que têm que ser mostradas de outra maneira, porque para muita gente é um assunto difícil e acho que a distância nesse caso ele atrapalha, porque quando você está no mesmo ambiente é mais fácil você interagir com a pessoa e perceber quem está entendendo, quem não está entendendo. Então, estou quebrando a cabeça um pouco nisso aqui. Teco, você tem sido muito acionado por pessoas do mercado financeiro, por empresários, por gente querendo dicas, querendo a sua ajuda, a sua experiência, seu know-how, para entender o que está acontecendo com a economia obviamente, para entender como é que fica tudo isso no pós. Você tem falado com muita gente, né? Eu falo com bastante gente por interesse também, né? Não só interesse das pessoas, mas meu interesse. Agora é um momento difícil, né? Vou te falar que hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista aqui na televisão e uma economista falou assim que fazer projeção já não é uma coisa muito fácil. Nesse momento, quando você misturam dois assuntos, né? Uma questão de saúde com uma questão econômica, é mais difícil ainda, porque você só consegue fazer uma projeção a partir do momento que você consegue definir a partir de quando a gente vai voltar à normalidade. E a segunda pergunta é qual é a normalidade que nós vamos voltar? Porque a gente ainda não tem muita ideia se quando você abrir um shopping, quando você abrir os restaurantes, se as pessoas vão, não vão, se vai ter fila, se ninguém vai, se para onde está indo o dinheiro das pessoas. A gente também não tem muita informação de números de desempregados, né, de pessoas que foram demitidas. Você ouve histórias, você vê empresas que cortam, você vê planos do governo que seguram as demissões ali por um tempo, mas você não tem um número real ali. Olha, nesse mês foram demitidas tantas pessoas, ou foram contratadas tantas pessoas nesse setor ou ali. Então, eu diria que a gente tem muito, mas muito mais pergunta do que resposta. Teco, e no caso do Brasil,
fazer previsão é ainda mais difícil, porque além de dois elementos delicados, que são saúde e economia, você tem um elemento político. Deixa eu trazer aqui para a nossa conversa. Tenho certeza que você viu uma pesquisa da XP e PESP que fala em 50% de reprovação do governo Bolsonaro e para 57% dos entrevistados dessa pesquisa, a economia está no caminho errado. Deixa eu dar o crédito aqui, 1.000 pessoas ouvidas pelo telefone, todas as regiões do país, entre os dias 16 e 18 de maio, margem de erro de 3,2 para cima e para baixo. No que diz respeito à economia, o que você acha dessa pesquisa, desse pessimismo, entre aspas, aí de 57% dos entrevistados? Olha, eu acho difícil alguém estar otimista com alguma coisa, seja lá o que for, nesse momento. É um momento onde as notícias são predominantemente ruins, as pessoas estão cansadas, muita gente preocupada. Então, é difícil você esperar números otimistas, ou pelo menos perspectivas otimistas das pessoas, quando a maioria delas está presa em casa. Sobre a economia, eu acho o seguinte, se você imaginar uma estrada, né, uma rua, eu diria que a gente estava indo na direção certa, na estrada certa, na rua certa. A gente chegaria a um lugar melhor do que a gente esteve, a um lugar que, na minha opinião, é o lugar para onde a gente deveria rumar, inclusive. A gente estava indo mais devagar nessa rua e nessa estrada do que a gente poderia estar indo. A gente poderia estar andando numa velocidade maior, a estrada permite que você vá a 80, 100, a gente está indo a 60, 70 nessa estrada. De repente cai enfim, vou usar uma metáfora boba, mas como se tivesse um deslizamento de terra que interdita essa rua ou essa estrada para onde a gente está indo. E a gente parou, a economia parou porque você não consegue mais passar. Então, assim, se nós estamos indo para o lugar errado, acho que não. A grande dúvida que eu tenho e que muita gente tem nesse momento, e que isso sim é um fator de desconfiança, é se nós vamos tirar essa terra desse caminho e seguir nessa rua, nessa estrada, ou se nós, mais uma vez, tentaremos buscar um atalho, um caminho mais curto, um caminho que normalmente nos leva a lugar nenhum, aliás, normalmente nos leva a lugar nenhum, normalmente nos leva a um lugar ruim, a um atoleiro, a um pântano, alguma coisa que a gente não chega em lugar nenhum. Essa questão, para mim, é a questão central desde o começo. O quanto a gente vai seguir nessa estrada, nessa rua, o quanto a gente vai resolver pegar um atalho. Tem semanas em que me parece mais óbvio que nós continuaremos nessa estrada. Tem semanas quando tem muito ruído político, muita coisa, enfim, muitas atitudes sendo tomadas que eu penso que a gente não vai resistir a pegar um atalho que vai nos levar para um lugar errado. Hoje, nesse minuto, eu estou mais otimista pela reunião que teve com os governadores, com o presidente, com os ministros. Mudou o tom, né? Mudou o tom e eles foram muito assertivos em pedir para que as pessoas sejam responsáveis com dinheiro público, porque os estados estão, na imensa maioria, quebrados, o governo está gastando um dinheiro enorme que não possui, então a gente precisa cuidar do pouco de dinheiro que tem ali. Não é coincidência que hoje o dólar despencou, a bolsa subiu fortemente, porque hoje é um sinal claro de que a ideia, nesse momento, é tirar essa areia e continuar nessa estrada ou nessa rua depois que tudo passar. E acho que isso é o mais importante, porque é mais importante a gente continuar nessa estrada, mesmo que a gente vá devagar, ou mesmo que a gente vá numa velocidade inferior à que a gente gostaria, do que a gente tentar andar rápido para o lado errado, que é uma coisa que a gente historicamente, de vez em quando, resolve fazer. Ô Teco, e o guia por essa estrada será o ministro Paulo Guedes? E a propósito, você já tem a percepção de que há um enfraquecimento do ministro Paulo Guedes? Ele pode ser a próxima grande baixa no governo? Olha, aqui é um exercício de futurologia e uma opinião muito pessoal. Eu acho que o ministro da Economia para fora do governo, né? Quer dizer, o que as pessoas esperavam da agenda econômica, a gente está um pouco incomodado com a lentidão da entrega. A gente teve uma grande reforma da Previdência, mas poucas coisas além da reforma da Previdência foram feitas.
e a gente já podia ter feito mais coisas do que isso. Então, a gente está na estrada certa, na direção errada, na velocidade aquém do que poderia. Para dentro do governo, eu tenho a impressão que ele ficou mais forte do que nunca, porque é um governo que se sustentava em dois pilares, né? Era o superministério da Segurança, com o Moro, e um superministério da Economia, com o Paulo Guedes. Essas duas pastas atraíam muita gente que não é a favor do governo Bolsonaro, mas é a favor dessa agenda de segurança pública ou de economia. Quando você perde o Moro, que acho que era o ministro mais popular, ele é quase um super-herói nacional, o Paulo Guedes, em certa medida, ele se torna insubstituível ao quadrado, né? Ele não pode ser mexido, porque, em tese, se você troca o ministro da Economia depois de perder o ministro depois de você perder um ministro do calibre do Moro, eu acho que você está dando muito sopa para o azar para você cair em desgraça de aprovação das pessoas, né? É bom lembrar que, na minha opinião, você tem um grupo ali de pessoas que votou no Bolsonaro porque gosta do presidente, mas você tem um grupo de pessoas que apoia o governo por conta do Moro e um outro grupo que apoia por conta da agenda econômica. Correto. Então, quando você perde esses pilares, você está se enfraquecendo, né? Por mais que você ainda tenha um eleitorado fiel ao presidente. Então, eu acho que para dentro do governo ele ficou mais forte. Para fora, as pessoas estão incomodadas com a demora de algumas coisas antes da pandemia. Porque antes da pandemia, ele podia ter feito um pouco mais do que fez. Já que a gente botou o pé no campo da política, prometo que eu só vou fazer mais essa pergunta relacionada à política. Do seu ponto de vista, o presidente corre risco, o mandato do presidente corre risco? Você acha que tem clima para um impeachment no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo? Essa literalmente pandemia? Olha, eu acho que não. Eu pessoalmente acho que a gente como brasileiro, né? A gente tem que começar a pagar um pouco o preço dos nossos votos para ver se, quem sabe, a gente começa a prestar mais atenção nas eleições e a votar melhores em vereadores, em deputados, em senadores, em governadores e no presidente. Assumir mais a responsabilidade pelo que nós fizemos nas urnas, né? Exatamente, exatamente. O Bolsonaro foi eleito para ficar 4 anos por uma maioria de pessoas. Não importa quem votou, a maioria votou. Então, ele tem que ficar 4 anos, na minha opinião. Óbvio que se tiver um escândalo de corrupção, enfim, aí tem as variáveis disso. Uhum. O que está acontecendo, né, Gelson, é que assim, tá muito ruim algumas coisas que não precisariam ser terrível. Tá me ouvindo? Sim, sim, por favor. Tivemos uma pequena interrupção, mas pode continuar, por favor. Então, assim, essa troca de ministro da Saúde 2 vezes no meio de uma pandemia, a saída do Moro, de repente, assim, o governo tem criado muitos problemas em paralelo num momento onde a gente tem um imenso problema principal para cuidar. Então, assim, essas coisas todas eu acho que falta habilidade, falta paciência, falta entendimento do que está acontecendo. É uma coisa que não acrescenta nada a ninguém, só desgasta as pessoas, desgasta as relações, desgasta o governo. Mas, por incrível que pareça, falta ali um amigo próximo para dar uma orientada e falta ele também perceber que tem hora para tudo, né? Tem hora para se comprar uma briga, tem hora para se, enfim, engolir um sapo, talvez, né? Ou o brejo inteiro, né? É isso. Mas acho que está faltando isso para ele, entendeu? Cabe ao presidente trazer um pouco de tranquilidade em momentos de pânico. E o presidente posto mais lenha na fogueira, né? Está corretíssima a sua percepção, que, aliás, é de muita gente que acompanha atentamente tudo que está acontecendo. O Teco, você escreveu 3 livros sobre investimento. Investindo sem erro, investindo no futuro, investindo em ações. Vou te botar numa saia justa. Os 3 continuam atuais depois da pandemia ou você já está pensando em reeditá-los? Não, eles são livros antigos, né? Esses livros são de 2005, né? Mudou muita coisa, hein, Teco? Nem precisou de pandemia, né? Nem precisou de pandemia, né? Tem muito... Mercado de ações é outro, muita coisa apareceu, muita coisa desapareceu. Na parte de investimentos, muita coisa acabou, muita coisa surgiu.
O que continua igual desde o dia que eu resolvi escrever o livro, até o dia que eu escrevi o livro, até hoje, é que é um assunto que as pessoas tratam com muita displicência, né? As pessoas não dão a devida importância para os seus investimentos quanto deveriam, né? Aliás, o brasileiro, né, Teco? Nós lidamos mal com dinheiro, né? Sim, muito mal. A gente dá um trabalho danado, né? Você trabalhar no Brasil, aqui é tudo muito difícil, muito complicado. A renda é baixa, você paga imposto, é difícil você poupar dinheiro. E quando você poupa, que você deveria cuidar daquilo ali quase como se fosse um ovinho de ouro ali, as pessoas meio deixam de lado, meio terceirizam a decisão, meio não sabem o que estão fazendo. Isso é uma coisa que sempre me chama muita atenção. É muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil poupar dinheiro, mas o brasileiro, no final das contas, que consegue driblar essas duas barreiras, ele se preocupa muito pouco com os investimentos dele. Teco, as coisas estão mudando ou é um equívoco da minha percepção? Por exemplo, ó, a gente nunca falou tanto em dinheiro como agora, a gente nunca se preocupou tanto em investir adequadamente, né? Eu citaria alguns fenômenos aqui, fintechs, a chegada Uhum. das fintechs, que deu uma chacoalhada no mercado bancário, o trabalho que vem fazendo o BTG Pactual, a própria XP, né, que deu uma virada. Não tem uma mudança de cultura aí? A gente não está prestes a dar uma guinada nisso e ter uma geração de brasileiros que se relacionam melhor com o dinheiro e que sabem usá-lo adequadamente a seu favor? Sim, estamos todos acreditando nisso e esse movimento está em curso, né? A gente tem uma mudança geracional aí que é muito favorável aos investimentos, né? Quer dizer, a geração dos meus avós era uma geração completamente avessa a risco, a um monte de coisa, isso vai mudando. Provavelmente os meus filhos já serão pessoas mais antenadas com esse tipo de coisa, então essa mudança geracional é favorável. E o grande vetor dessa mudança é o fato de que a gente teve a vida inteira taxas de juros muito altas no Brasil, que é um desincentivo total para boa parte dos investimentos que eram disponíveis. Essa taxa básica de juros altíssima, ela dificultava não só o surgimento de produtos, como a venda de produtos, como a lógica desses produtos existirem, e no limite premiava aquela pessoa que não ligava para isso, porque se ela colocasse o dinheiro numa coisa muito conservadora, ela ao mesmo tempo teria talvez a coisa com maior retorno disponível. Então tinha um paradoxo ali entre risco e retorno que só no Brasil acontecia. A coisa mais segura era ao mesmo tempo a coisa mais rentável. Quando esses juros começam a cair, né, ali no governo Temer, que eles saem de 14,25, vão caindo até 6, depois até 4, agora até 3, para o mês que vem irem para 2,25, você tira todo mundo da zona de conforto, né? As pessoas começam a perceber que esse dinheiro aqui não está rendendo mais e começam a perceber que se eu não fizer coisas com o meu dinheiro, ele não vai render mais como rendia. Então, a segurança continua onde sempre esteve, mas o retorno mudou de lugar e as pessoas estão indo atrás de onde pode estar esse retorno. E aí isso explica você ter hoje, por exemplo, 2 milhões de CPFs na B3, que é uma coisa que demorou 200 anos para você conseguir juntar 500 mil, mais 200 anos para você chegar no 1 milhão, e em 6 meses você saiu de 1 milhão para 2. Então a gente está aí no meio de uma grande onda, e enquanto a gente tiver esses juros num patamar baixo, como a gente parece que vai ter por mais tempo, me parece um caminho sem volta. Se eu tenho dinheiro, eu coloco aonde agora? Qual que é a dica do Teco? Ou não coloco em lugar nenhum, deixa onde ele está? Não, depende de onde ele está, né? Depende de onde ele está. Mas essa é uma resposta que, infelizmente, não tem fórmula do bolo. Depende do seu perfil, depende do seu momento de vida, depende da sua renda, do seu apetite a risco e, principalmente, depende do seu prazo, quer dizer, para quando você quer usar esse dinheiro e para o que você quer usar esse dinheiro. Então, quando você define na sua cabeça o prazo, eu sempre falo que as duas respostas que mandam nos investimentos é o para quê e para quando. Quando você responde para quê e para quando, automaticamente você já eliminou 90% das opções de investimento que você tem. Porque muitas coisas não vão se adequar ao seu para quê e para quando. Ô, E aí a gente Teco,
a gente começa a olhar o resto. Mas, Teco, o momento é para ousadia, o momento é para precaução, o momento é para ser conservador. E, de novo, aqui, vamos buscar lá a sua primeira resposta. Como a gente não sabe para onde a gente vai, como isso vai terminar, qual é a dica? O momento ele é propício para muita gente, para muita coisa. A questão é saber se você faz parte desse momento de muita gente para muita coisa. Posso te dar um exemplo, muito bobo. As ações da Petrobras, que talvez seja a empresa mais conhecida do Brasil, que trabalham com petróleo, num monopólio, num país do tamanho do Brasil, com um pré-sal embaixo, elas estavam em janeiro a mais ou menos 30, 31 reais, né? Elas caíram a 11 reais, ou seja, a grosso modo é como se elas tivessem dividido por 3. Uhum. Quando elas dividem por 3, não é à toa. Elas dividem por 3 porque naquele momento o preço do petróleo, que é o produto dela, divide por 3, porque o mundo está parado, as economias vão desacelerar, a gente não sabe muito bem como vai ser a retomada, quando vai ser a retomada, e a gente não tem resposta nenhuma para aquilo. Se você olha esse cenário e fala, olha, eu imagino que esse preço do petróleo a 2/3 mais barato não é sustentável, porque em algum momento lá na frente, não sei quando, mas lá na frente, isso aqui vai voltar a algum tipo de normalidade, então o petróleo vai sair de 20, que não volte para 60, mas que volte para 35, seria bom você comprar as ações. E quem fez isso comprou essas ações a 11 e hoje, 45 dias depois, elas estão fechando a bolsa aqui a 19. Então, esse cara já ganhou 50% da mínima. Agora, todo mundo tem perfil, tem apetite a risco, consegue fazer esse raciocínio que eu expus para você. Tem prazo para esperar, porque o petróleo, por acaso, já voltou a 35. Mas poderia ser que ele voltasse a 35 daqui a 2 meses, daqui a 2 anos. Correto. Então, não é para todo mundo. A decisão é a mesma, mas nem todo mundo vai conseguir se beneficiar disso. E essa é a graça dos investimentos, né? Tem muita coisa que serve para mim e não serve para você. Tem muita coisa que serve para mim hoje, mas não serve para mim daqui a 6 meses ou daqui a 6 anos, né? Então, é um exercício de você sempre estar reavaliando o seu momento, o seu perfil, o seu para quê, o seu para quando e as opções que estão disponíveis no mercado. Você sabe que a gente aqui, na CBN em Londrina, nós estamos dedicando boa parte do tempo para entender onde as coisas estão acontecendo, obviamente, né? E a gente encontrou um segmento que está indo muito bem, obrigado, a indústria farmacêutica. E tem um exemplo bem próximo da gente aqui. A Prat Dona Dulce, que é de Toledo, no oeste do Paraná, que acabou de conseguir autorização da Anvisa para colocar no mercado o canabidiol brasileiro. Tem uma projeção de resultados para 2020 da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Está sofrendo um pouco com matéria-prima que vem toda de fora, está sofrendo um pouco com o dólar, mas a indústria farmacêutica, de uma forma geral, vai muito bem. Das suas pesquisas, você tem identificado algum outro setor ou outros setores, Teco, que estejam indo bem, com diferenciais? Você acabou de citar petróleo, eu falei de medicamentos, e aí, o que você encontra de diferente? Não, eu acho que quem sai mais ileso disso é o setor de medicamento, né? Tanto quem produz como farmácia. Acho que os supermercados, né? Quem comercializa comida, sejam os frigoríficos, sejam os supermercados, de uma maneira geral, passaram ileso, né? A gente exporta muito para fora, então essa alta do dólar ajuda a gente, né? O agronegócio, de maneira geral, passa um pouco ileso. Correto. Agora, todo o resto que depende de fluxo de pessoas, que depende de estão sofrendo, né? Acho que num extremo você tem essa lei, no outro extremo os setores ligados a turismo, né? O setor tanto de hotéis quanto de setor aéreo é difícil imaginar coisas que sofreram mais do que eles, né? Porque as pessoas estão com medo de viajar, não tem voo, não tem hotel, tá tudo feito. Então, é um tipo de consumo que não volta, né? A pessoa que não viajou nesse feriado, esse feriado não volta, já foi. Né? O avião que decolou com metade da capacidade, ele já foi, ele não tem esse voo de novo, né? Então é o tipo de perda irrecuperável ali, né? Então acho que são esses, mas no todo
o saldo é perdedor. A dúvida disso que se perdeu, né? Ô, Teco, eu fiz aqui uma varredura das suas últimas 30 colunas. O assunto é dinheiro lá na CBN. Aí tem dica de leitura, cursos e palestras online, onde investir na crise. A gente já sabe para onde caminha a economia. Cara, fazer a coluna é todo dia um desafio diferente? Ou tá fácil? Não, é difícil. É difícil até porque, ao contrário do Hora de Expediente, você pode ir para qualquer assunto. O assunto é mais específico. Então, eu vou meio que me balizando pelo que os ouvintes mandam, pelo que os ouvintes perguntam. Então, você percebe que tem uma certa época que todo mundo quer saber mais ou menos a mesma coisa, você direciona um pouco os assuntos para lá. E a gente também fica de olho em notícia, né? Tá todo mundo querendo saber esses dados, de como é que está a confiança dos empresários, do comércio, como é que está o número de vendas, enfim, negócios no Brasil, aonde já está melhor. Então, isso tudo vai ajudando um pouco ali a você fazer a coluna todo dia. Mas não é... se repete muito o assunto. Deixa eu arredondar a nossa conversa aqui para te liberar. Sim, estou te ouvindo. Antes da gente começar a live, o Teco alertou para o seguinte: olha, de repente pode ser que a gente perca a conexão no meio da conversa porque a internet em São Paulo não está legal. Teco, não é a internet de São Paulo, é a internet do Brasil. E aí a gente chega à conclusão que tem uma pancada de serviços que estão sendo colocados à prova nesse momento de pandemia. A internet, por exemplo. A crise, na sua opinião, é didática? A gente vai sair melhor? A gente vai conseguir melhorar o Brasil, por exemplo, na área de serviço, que é um problemão para a gente? O que você acha, Teco? Por falar em problema na internet... Opa, voltou? Você voltou, Teco? Você está aí? Voltou? Eu não sei se você... Voltou, Teco? Sim, estou te ouvindo. Estou aqui, estou te ouvindo. A gente estava falando exatamente... Boa, bacana. A plataforma está indicando que a conexão está ruim, partindo daí. Opa, voltou. Acho que você voltou. Eu não sei se você conseguiu pegar a pergunta. A gente vai sair melhor da crise, melhor assim, vamos conseguir melhorar a qualidade de entrega de serviços, enfim. Tem lições na crise, na pandemia, por mais, enfim, vazio que seja isso. O que você acha, Teco? Olha, isso vai depender muito da percepção das pessoas, de começar a cobrar os governantes pelas coisas corretas, né? Ali na sua cidade que não tem UTI, que não tem condição de receber. A gente tem muitos gargalos de infraestrutura, né? A gente tem estradas na média ruins nos portos, a gente não tem ferrovias, a gente tem problema de energia elétrica larga, gargalos. A gente precisa arrumar um jeito de começar a cobrar os para a gente, né? Tem um assunto que com certeza deve passar pela sua coluna nos próximos dias e semanas. Vou usar o exemplo do Paraná. Aqui, muita pressão do setor produtivo, por razões óbvias, todo mundo querendo botar o negócio para rodar, para recuperar o prejuízo ou para recuperar um pouco daquilo que foi o prejuízo com o fechamento, e nós já temos um aumento expressivo no número de casos de contaminados, em média 30%, como reflexo dessa abertura do comércio. Você tem opinião formada sobre, Teco? Qual que é a sua opinião de isolamento? Fecha, abre devagar, com critério, e aí? Qual que é a sua leitura? Olha, eu acho que não tem como ser muito diferente disso que vocês têm feito, né? Quer dizer, fecha, avalia as condições de onde pode abrir e começar a abrir. Porque também a gente, em algum momento, vai ter que fazer isso. Não vai dar para a gente, porque a gente sequer sabe quando isso vai acontecer. Acho que é um pouco tentativa e erro, né? Você abre isso aqui, vê que dá certo, abre ali, percebe que isso aqui não está funcionando. Não vejo muito como ser diferente disso. Acho que o importante é imaginar que as cidades e os estados elas conseguiram fazer um pouco da lição de casa nesse período e melhorar o sistema de saúde do estado ali, para, enfim, para essas pessoas ficarem doentes e poderem ser atendidas, né?
Ô, Teco, para a gente encerrar, eu, por exemplo, na quarentena, descobri que preciso voltar a estudar para conseguir acompanhar o ritmo da minha filha, de 11 anos. Eu nunca lavei tanta louça na minha vida. O que é que você tem feito de diferente da sua rotina na pandemia, em casa ou fora dela, quando você sai? Olha, eu tenho saído pouquíssimo, mas muito, muito pouco. Então a gente fica em casa, você descobre que enfim, primeiro você descobre que a louça, né? A louça ela se multiplica sozinha. Você nunca imaginou um copo na sua casa, nem que eles sujassem sozinhos, sem que você, né? Isso me impressiona muito. Eu não ponho um sapato há uns 2 meses, já que eu não ponho sapato, né? Bacana. Então, assim, tem hábitos estranhos. Não tenho conseguido ler, então tenho visto muito filme, muita série, como nunca antes vi na vida. Então, tentando criar uma rotina dentro da falta de rotina, né? Entendi. Ou indica uma série pra gente, indica um livro, um filme, vai. Uma série, um livro e um filme. Olha, a série do ano, a melhor série do ano até agora que eu vi, ela acabou essa segunda-feira, tá no Netflix, chama Arremesso Final. Em inglês, o título original é The Last Dance. É uma série de 10 episódios sobre o último ano do Chicago Bulls. É um negócio absurdamente bem feito, até para quem não gosta de basquete como eu, não liga para NBA e sabe muito pouco sobre o Michael Jordan. Então, acho que é a melhor série que eu vi. Ontem eu vi um filme, também na Netflix, que eu até vou indicar amanhã. É um documentário maravilhoso, mas assim, maravilhoso, que chama Get Me Roger Stone. Tá no Netflix. Esse cara, Stone, ele é o cara por trás do Trump. Ele é o cara por trás do Nixon, ele é o trás de todos os candidatos republicanos nos últimos 50 anos. Esse cara inventou fake news, esse cara inventou essa tática de agredir o adversário e jogar o problema para ele desmentir aquilo que você está dizendo. Então, é muito a pena, é muito, muito bom esse documentário da Netflix. E o Ele livro lembra aquele que eu tô lendo, ex-vice-presidente do Bush ou não? Que virou filme também? ele lembra, mas ele é mais sombrio, porque ele é um Nossa. cara que ele é um personagem, ele é um cara que ele gosta de você achar que ele não tem escrúpulo e que ele não presta. Ele valoriza. E isso é uma coisa muito difícil, né? E o livro que eu estou lendo, que eu comecei ontem, e quero ver se torna o primeiro livro inteiro. Com ele sexta-feira. Ele escreveu um livro que chama Dom. É a história de um moleque de classe média no Rio de Repete o nome do Janeiro, livro que cortou a cujo conexão, pai por era favor. um policial. E chama Dom. Dom, ok. Dom. Dom. É o livro o menino chama Pedro Dom. Ele é um moleque de classe média no Rio, que o pai é um policial famoso ali num BOPE dos anos 80, e o moleque vira um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro no passado. Então é um livro que, sim, está me interessando bem. Vamos ver se eu termino. Legal. Teco, muito obrigado. Gratidão pela sua contribuição. Foi muito bom tê-lo com a gente aqui. Força, fique em saúde, fique em paz e em segurança. Logo vai passar e sairemos todos melhores disso, tá? Esperamos você em Londrina tão logo as coisas se normalizem, tá? Aí, se nada mais acontecer, né? Não vai ter o ciclo de palestras aí em setembro. Exato. Já está anotado para ir aí de um jeito ou de outro. Legal. Abraço, Teco. Fica bem. Obrigado pela gentileza, tá? Ó, para você que pegou a nossa conversa da metade para frente, pegou um pedacinho agora no final, eu vou publicar nesse momento a íntegra da nossa live lá no IGTV do @CBN Londrina, que é o perfil da CBN no Instagram. Vai lá e compartilha, curte, porque foi um papo incrível, muito legal. A gente volta na semana que vem, na terça-feira, com mais uma super live. Grande fim de semana para todo mundo. Fique bem, em segurança e com saúde. Tchau, gente.